Graça e paz, irmãos. Amém? Eu espero que vocês estejam bem, para que nessa noite a nossa única preocupação seja com a palavra do Senhor que será aqui ouvida, exposta, pregada nessa noite. Meus irmãos, hoje eu gostaria de começar com vocês uma série de estudos teológicos. Nós vamos começar a estudar hoje começar a estudar a doutrina da igreja, né? Então, eu tenho percebido que alguns questionamentos entre vocês têm aparecido com relação ao que é a igreja, o que significa ser igreja do Senhor. E eu queria começar essa série de estudos teológicos com o tema igreja. Então, eu sugiro que vocês que aqui estão, aqueles também que estão acompanhando pela internet, que vocês tragam sempre um papelzinho, é bom, para vocês anotarem, um caderninho, ou então aí no celular, no smartphone de vocês podem também fazer essas anotações, para que depois vocês possam em casa refletir, né, um pouco mais detidamente, também as reflexões que Deus vai permitir que vocês façam a partir daquilo que vocês irão estudar nas quintas-feiras, tá bom? Nas quintas-feiras. Na escola dominical continuamos ainda a exposição lá de Filipenses e no domingo à noite aí aquilo que Deus ministrar aos nossos corações, para que a gente possa estar fazendo a exposição. Já adianto para vocês que domingo o pastor Marconi Wellington estará pregando a palavra aqui. Pastor Marconi Wellington foi missionário na Bolívia, veio para João Pessoa, hoje ele pastoreia a igreja ali no bairro das Indústrias, e é um pastor amigo, com quem nós temos sempre conversado, e a gente fez o convite, ele prontamente veio, se dispôs a estar aqui conosco. Então domingo ele estará trazendo a palavra, certamente uma palavra para os nossos corações, e aí convide seu parente, seu amigo, aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo Jesus, porque Deus certamente irá falar aos nossos corações no domingo à noite agora, tá bom? Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no texto básico, que nós iremos usar ele apenas como a base, mas iremos trabalhar em outros textos, uma vez que a gente vai estudar doutrina. Toda vez que a gente falar de doutrina, tenham sempre em mente o seguinte, irmãos: uma doutrina para ser formulada, ela precisa ter o amparo de toda a Escritura. Então, a gente vai estudar doutrina, a gente precisa saber o que é que Mateus está dizendo, mas o que é que os outros autores dizem acerca desse tema. Então, é necessário que a gente ande por outras partes da Escritura, buscando ali o entendimento, observando a relação entre aquilo que um autor diz e aquilo que outro diz, para que a gente possa chegar a um entendimento bíblico daquilo que Deus está falando acerca daquele aspecto que nós estamos estudando. Nesse caso aqui, nós vamos estudar sobre a doutrina da igreja, que também é chamada de eclesiologia, Essa palavra pode soar estranha aos ouvidos de alguém. Então, eclesiologia é o estudo da igreja, Um discurso sobre a igreja. Então, a gente vai começar hoje a estudar sobre esse tema, e eu espero que seja muito edificante para você entender, o que é igreja. Então, vamos ler esse texto, Mateus capítulo 16, versículo 18. É apenas um versículo, Mateus 16, versículo de número 18. Diz assim, eu vou ler o 17 e o 18 porque fica mais compreensível. Diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos repetir todos juntos esse versículo 18? Vamos lá? Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Curve sua fronte mais uma vez e faça uma oração comigo, pedindo a iluminação do Espírito. Meu Deus, nós estamos aqui diante da Tua santa presença, Senhor. Queremos Te pedir nesse momento Teu auxílio,
pois reconhecemos, Senhor, a fraqueza da nossa mente, do nosso entendimento, mas Tu és o nosso preceptor, o nosso mestre, o nosso professor, aquele que nos guia, que nos ensina, e nós pedimos nessa noite, ajuda-nos, Senhor, na compreensão da Tua palavra, que possamos aqui beber a sã doutrina, Senhor, e sairmos fortalecidos diante desse mundo mau, que tem, Deus, levantado suas armas contra a igreja. Eu te peço, tenhas misericórdia de nós, abençoa nossas vidas nessa noite, em nome do Teu Filho amado, assim eu te oro e te peço. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, depois desse estudo, eu pretendo que você entenda algumas coisas. Eu queria começar dando uma panorâmica do que nós iremos, depois desse curso, compreender. Primeiramente, depois desse curso, devemos ter em mente uma definição bíblica do que é a igreja. Então, a gente vai mostrar para vocês, aqui, trazer para vocês uma definição que é, quando eu falo igreja, o que é que eu entendo? O que é que a Bíblia vai aqui conceituar, definir, para que a gente possa, nos próximos estudos, aqui estamos em estudo nessa noite, entender a diferença entre igreja invisível, e existe essas duas igrejas, existe. Mas vamos aqui mostrar para vocês essa diferença que há. E é importante que vocês se localizem, é importante que vocês possam se encontrar e dizer, olha, eu sou a igreja invisível e também o que é que significa. Então a gente vai mostrar para vocês, e eu pretendo que vocês, no final desse estudo, vocês possam entender bem essa diferença. Muito importante nós compreender como a Bíblia identifica a Bíblia fala da igreja. Ela se referindo ao quê? As paredes, ao CNPJ, ela está se referindo a algo bem curioso, né? Que a Bíblia, muitas vezes, dentro do lar, em outros momentos, onde os cristãos estão congregando em assembleia, e aí a gente vai notar aqui alguns aspectos bastante interessantes. Então, meus irmãos, é isso que eu gostaria que vocês pudessem reter no coração, e o Espírito Santo faça isso, porque é o Espírito Santo que internaliza os corações e mentes aquilo que é ensinado da palavra. Irmãos, a igreja não é que Deus ensina sobre a igreja. Eu acho que nós aqui esclarecendo uma coisa, a igreja não é uma instituição humana. E uma vez que ela não é uma instituição humana, embora seja composta de gente, embora seja um organismo, a igreja é uma instituição divina. Logo, para nós compreendermos o que é a igreja, é importante que a gente busque ouvir aquilo que Deus afirma, que Deus ensina sobre a igreja. E ensina sobre a doutrina da igreja. Nós falamos de doutrina, nós estamos falando desse conhecimento que Deus nos dá. Em alguns lugares aí, fala sobre a luz, muitas vezes, de determinados preconceitos. Aqui nós estamos falando de doutrina no sentido do que é que Deus ele nos revela na palavra acerca da igreja. E esse tema é muito relevante, irmãos, muito relevante para nós. Uma área da teologia que tem sido bastante bombardeada é a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Principalmente com aquele discurso de alguns que dizem, não, nós não precisamos de igreja. Para quê? Para a igreja eu posso ir em casa, sozinho no meu quarto lá, frequentando uma instituição composta de pessoas que muitas vezes é difícil, né? Alguns dizem, irmãos, esse tema é muito relevante. Há uma confusão entre muitos cristãos sobre essa igreja. Algumas pessoas usam a igreja como um local de culto. E aí, se convencer a chamar esse lugar de santuário. Há outros, mais modernos que dizem assim, a nave é mais exato. Por quê? Porque, de fato, aqui é um templo, é um lugar onde nós congregamos. Mas a igreja, conforme as Escrituras, irmãos, não é um lugar como esse, com paredes. A Bíblia, o mais próximo de um lugar que a Bíblia fala seria uma sinagoga, onde os judeus se reuniam, um espaço reservado para ali ler a palavra, ler as Escrituras, fazer os seus cultos a Deus. Então, é uma confusão. Igreja não é essas paredes. Agora, quando eu falo isso, talvez você diga, pastor, mas isso complica, porque eu ando dizendo que a igreja. Então, nós convencionamos chamar esse espaço de igreja. Então, é importante que você, nesse momento, não procure se distanciar dessa ideia de que a igreja é isso aqui. A igreja que nós vamos falar aqui é um organismo vivo, é gente, são pessoas, É como Paulo diz, é um corpo onde existem vários membros e cada membro executa a sua função. Assim é a igreja do Senhor. Outro entendimento, irmãos, de que
de igreja, eu escuto quando alguém diz assim: ah, eu não preciso ir para a igreja, fazer parte de uma instituição para ser igreja. Eu sou igreja sozinho lá em casa, lá no meu quarto, lá na minha vida solitária, né, de reflexão. Irmãos, essa ideia ela vai de encontro à ideia do que significa ser igreja. A gente vai ver aqui nessa noite que igreja, a palavra eclésia, que é a palavra usada, traduzida por igreja, é uma palavra que sempre remete à união de pessoas. A união de pessoas. Ela nunca diz que alguém pode ser igreja sozinho. A igreja só é igreja quando temos o quê? Pessoas. Quando estamos juntos com outras pessoas ali, participando da comunhão, obedecendo o nosso Senhor nos sacramentos, né, aplicando a disciplina uns aos outros. Então não há como alguém ser igreja de forma solitária. O que uma pessoa tenta viver, uma pessoa que tenta viver assim, certamente ela vai definhar, vai cair no esfriamento e depois vai estar distante, quem sabe até desviada. Então, irmãos, nós precisamos da igreja. Eu tenho uma convicção de que sou igreja, mas eu sei que esse estudo também é uma faca de dois gumes, porque ela corta para aqueles que dizem eu sou igreja, mas também corta para aqueles que dizem, me percebi que eu não sou igreja, percebi que eu sou um frequentador de uma associação de pessoas, mas eu não sou igreja. Então, meu irmão, eu espero que você possa se situar, que você possa se encontrar aqui e dizer graças a Deus, porque Deus me salvou, me elegeu e me colocou no corpo dele, eu que sou igreja do Senhor. Então, vamos começar, irmãos, buscando uma definição aqui do que significa ser igreja. O que é igreja? Quando alguém fala para você, diz, fulano, me diga aí, o que é igreja? Me diga. Aí, você já sabe que igreja não é as paredes, né, de um templo, que igreja também não tem como ser uma pessoa só. Então, o que é que a Bíblia diz? Quando observamos toda a Escritura, o que é que a Bíblia diz que é igreja? E aqui eu trago uma definição que não é minha, é do Wayne Grudem. Ele diz o seguinte, que igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Eu acho que essa definição aqui, ela enquadra bem aquilo que nós acreditamos, a teologia, a eclesiologia bíblica, e eu queria destacar para vocês algumas coisas a partir então dessa definição. Então, quando alguém perguntar a você o que é a igreja, você vai dizer simplesmente, é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Todos os cristãos de todos os tempos. Então, a palavra grega, irmãos, usada no Novo Testamento para traduzir igreja, é a palavra eclésia. Eclésia. Daí vem eclesiologia, né? Eclesiologia, então, eclésia. Eclésia, ela também pode ser traduzida de uma forma mais literal como assembleia ou congregação. E isso nos diz já algo importante,
Se alguém acha que ser igreja tem como ser igreja sozinho, ele está indo contrário ao próprio termo que define igreja, que é traduzido por igreja. Porque uma assembleia, existe uma assembleia de uma pessoa só? Existe uma congregação de uma pessoa só? Nós estaremos congregados, nós estaremos participando de uma reunião quando tiver mais de uma pessoa. Então, no exercício, nas atividades da igreja, isso acontece. O que acontece é um relacionamento, onde nós nos relacionamos, onde nós crescemos, onde nós nos ajudamos a partir daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina. Então, basicamente, a igreja é um grupo de pessoas reunidas. É por isso que a definição aqui é correta. Ela diz que a igreja é uma comunidade. E aí, a igreja como comunidade é essa assembleia que tem algo em comum, que compartilha de valores comuns. Quais são os valores? Os valores de Cristo: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, como Jesus resume muito bem a lei do Senhor, a lei do nosso Deus. Então, basicamente, a igreja é um grupo de pessoas. E aí, se você encontrar algum desigrejado por aí, dizendo, mas tem como ser igreja sozinho? Mostre para ele com muito amor, com muita paciência. Meu irmão, não tem como. Se você pretende ser, você está fazendo a sua igreja, mas a igreja bíblica, a igreja que a palavra do Senhor ensina, ela só é igreja quando ela está, quando eu estou congregando, quando eu estou junto de outra pessoa, quando eu faço assembleia, quando eu estou em congregação. O apóstolo Paulo, irmãos, ao utilizar o termo eclésia, ele se referia a todos por quem Cristo morreu. Vamos ver o uso dessa palavra lá na Bíblia. Abram a Bíblia de vocês aí, lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 25. Veja o que o apóstolo Paulo diz aqui. Efésios 5, versículo 25. Ele diz assim: embora não esteja falando aqui diretamente sobre o tema, mas ele usa a palavra eclésia, e aqui ele traz um sentido teológico muito profundo. Ele diz assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, agora observe, como também Cristo amou aqui a igreja. Essa igreja aqui é eclésia, e se entregou por ela. Vamos prestar atenção aqui numa coisa. Quem é a igreja por quem Cristo se entregou? É uma igreja de um lugar específico aqui, que ele está se referindo? É a igreja da Paraíba? É a igreja lá de Filipos naquela época? Não. A igreja por quem Cristo se entregou é a igreja de todos os lugares. Ou seja, onde houver alguém que põe a sua confiança em Cristo Jesus, a sua fé em Cristo Jesus, e dê provas de fruto, ou provas de arrependimento, ou fruto de arrependimento, este alguém se torna o quê? Igreja. Então, quando ele se refere aqui à igreja, ele está se referindo a essa assembleia, que não é uma assembleia no local específico, mas uma assembleia de todos aqueles que estão crendo e pondo a sua confiança em Cristo Jesus. Então a igreja ela não está restrita a João Pessoa, aqui ao bairro dos Novais, ela não está restrita a essas quatro paredes. A igreja ela é composta de todos aqueles por quem Cristo morreu, que foram alcançados pela graça de Cristo Jesus. É por isso que na nossa definição aqui, nós dizemos que além de ser uma comunidade, é uma comunidade formada de todos os cristãos. E a gente vai ver mais à frente que isso eu não estou dizendo aqui, que ser cristão é dizer eu sou crente. Na igreja visível, isso pode até acontecer. E acontece. A pessoa diz eu sou crente, mas aos olhos de Deus, essa pessoa não nasceu de novo. Aos olhos de Deus, o coração dessa pessoa está em outro lugar. Não tem Deus como Senhor da sua vida. E quando nós falamos aqui de cristãos, nós estamos falando daqueles que genuinamente, verdadeiramente confiam em Cristo Jesus. Entenderam o Evangelho e colocaram a sua vida agora nas mãos do seu Senhor, que é Cristo Jesus.
Então, além de ser uma comunidade, uma congregação, a igreja, ela é formada de todos os que creem. Amém? Meus irmãos, o povo do Antigo Testamento, ele também é considerado como igreja. E aqui eu abro um parêntese. Aqui eu abro um parêntese porque há uma discussão aí, principalmente numa corrente chamada dispensacionalista, que acredita que Deus tem um tratamento diferenciado para Israel e um tratamento diferenciado para a igreja. Então, eles acreditam que Israel é uma coisa e a igreja é outra coisa. Nós não acreditamos assim. Nós cremos que a igreja do Senhor, ela já existia, não nesses termos, mas já existia muito antes de ser chamada igreja. Ela tem todas as características, todos os atributos de igreja. Inclusive, naquele texto que nós lemos inicialmente, que é bem curioso, Jesus vai expressar, chamar de igreja, né? Aquele, eu edificarei a minha igreja, né? A rocha que Jesus edificaria a sua igreja, só que ele chama a igreja antes mesmo do Pentecoste, porque o termo passa a ser mais utilizado depois do Pentecoste, quando o Espírito Santo desce. Então o termo igreja passa a ser mais usado, mais utilizado. Mas Jesus chama por 2 vezes igreja, antes do Pentecostes acontecer, o que mostra que a igreja já existia antes do Pentecostes acontecer. E olhando para o Antigo Testamento, você vai ver todas as características de uma igreja. Você vai ver, por exemplo, os autores bíblicos chamando de congregação, que aí numa tradução da Septuaginta, né, que é o Antigo Testamento traduzido para o grego, a palavrinha utilizada é eclésia, a mesma palavra que nós usamos para traduzir a expressão, a palavra igreja. Irmãos, Lucas, lá em Atos, capítulo 7, versículo 38, mostra isso. Quer ver? Abra sua Bíblia aí. Lucas. Lucas não, Atos, né? É porque quem escreveu Atos foi Lucas, né? Então, abra aí. Atos, capítulo 7, versículo 38. Diz assim, eu vou ler aqui porque os irmãos em casa também acompanham. Diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação. Aqui na minha tradução, na NAA, está usando congregação. Na de vocês aí, o que é que vocês encontraram? Congregação, né? Atualizada. Alguém está com NVI aí? A NVI também vai seguir nessa direção, mas talvez a corrigida é que vá dar uma diferençazinha aí na tradução. Mas essa expressão aí, congregação, observe que ele diz que ele está se referindo a quem? A os crentes lá do Antigo Testamento. Ele diz, e este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Ele está falando de que aqui do povo de Deus, de Israel, lá, quando recebeu da parte de Deus, através de Moisés, o que? A lei do Senhor. E ele Lucas chama este povo de quê? De congregação, de eclésia. Ele chama esse povo de igreja. Então perceba que os autores bíblicos, eles têm esse entendimento de que igreja já existia lá no Antigo Testamento. Inclusive Paulo vai dizer que é uma igreja, irmãos, que comporta judeus e comporta gentios. Por que Paulo, não, ao se referir aos judeus, não disse bem assim, uma igreja dos judeus e uma igreja dos gentios? Porque em Cristo Jesus, a barreira de separação é desfeita. Então, em Cristo Jesus, o que tem fé em Cristo Jesus, seja ele judeu, descendente de Abraão, fazendo parte do povo da aliança, ou não, ele pela fé, ele é incluído em quê? Na igreja. Quer ver? Por favor, alguém me ajuda aí lendo. Efésios capítulo 2, 14. Você que está em casa pode acompanhar aí. Efésios 2, versículo 14. Quem encontrou, por favor, pode ler. De 2 povos, que 2 povos são esses? No contexto você vai perceber que é os gentios e os judeus. Os gentios eram os pagãos,
que não tinham Deus como Senhor. E os judeus eram aqueles que seguiam a lei, a revelação do Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Em Cristo Jesus, Deus faz o quê? Une os dois povos. E esses povos unidos, eles fazem parte do quê? Da igreja do Senhor. Então, a igreja é unida. E aí a gente percebe essa ligação entre os cristãos, seguidores lá da lei, né, seguidores vindo lá de Abraão, né, e os gentios, que aí a graça de Cristo engloba eles. Jesus, ele já tratava a igreja como igreja, irmãos, mesmo antes do Pentecostes. Então, se alguém disser para você, olha, a igreja só surgiu depois que o Espírito Santo foi derramado lá no Pentecostes, aí você vai dizer, não é isso que Jesus ensina. Porque veja o que diz aí, Mateus 16, versículo 18, e outra pessoa já abra 18, Mateus 18, versículo 17. Nesses dois textos, observem o tempo que ele ocorre. O que Jesus está dizendo aí é dito antes do Pentecostes. Então, se a igreja fosse uma instituição que surgisse só depois que o Espírito Santo fosse derramado, qual seria o lugar de usar essa expressão Pentecostes, essa expressão eclésia, igreja? Só depois, né? Mas Jesus usa bem antes do Pentecostes. Veja o que diz aí, por favor. Pode ler quem encontrou. Mateus 16, 18 e depois 18 e 17. Amém? Olha aí, Ana Cleide, sobre essa pedra edificarei o quê? Ou seja, Jesus usa o termo igreja antes do Pentecostes. Continue. Quem era essa igreja que Jesus está falando aí? É uma igreja que já vem lá do Antigo Testamento. É uma igreja, é um povo, uma congregação, que era o povo de Israel, o seu povo, que ele vem trazendo, né, os remanescentes eleitos do Senhor. Agora veja o que diz, capítulo 18, versículo 17. Só, o que é que ele está dizendo aí? Aí é no contexto de disciplina, né? Então ele diz, olha, se você for lá repreender seu irmão por um pecado que ele cometeu, e ele não se arrepender, vai lá, volta e apresenta a igreja. A igreja, ou seja, a congregação de quem? Daqueles que se reúnem ali para adorar a Deus, e estes reunidos como igreja, como congregação, como assembleia, eles aplicarão a disciplina. O termo aí, igreja, eclésia, é usado antes do Pentecostes. Então, a definição é exata porque ela nos mostra o quê? Que é uma comunidade, certo? Igreja, o que é ser igreja? Uma comunidade de todo cristão, porque crê em Cristo Jesus, porque crê que Jesus morreu na cruz do Calvário e por isso serve e adora a Cristo Jesus, e de todos os tempos, porque envolve tantos crentes lá da época de Jesus, aqueles que vieram antes de Jesus e nós hoje. Nós também estamos incluídos aí na igreja. Então, vamos repetir aqui a definição, que é a igreja. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Vamos lá, bem pedagógico, bem didático, para a gente não esquecer. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Memorize isso. Se você esquecer, você vai assistir depois lá no YouTube, vai tentar lembrar e gravar isso na sua mente, para que você possa ter esse entendimento aí claro para você. Irmãos, diante disso, nós percebemos aqui que a verdadeira igreja ela é composta de todos os que creem em Cristo Jesus. Esse é o fator definidor. Não tem como, irmãos, alguém ser igreja frequentando só a igreja. Não tem como sentar nesse curso aí e dizer igreja porque eu estou aqui. Porque para ser igreja é nascer de novo, uma mudança de natureza. Seria o equivalente de repente lá a jaula no Parque Arruda Câmara, quem vão pela parte fica leioa lá. Aí você vai aqueles macaquinhos lá e coloca dentro da jaula do leão. E o fato do macaquinho dentro da jaula do leão, o macaquinho vai se transformar em leão. E ele não vai se transformar, vai continuar sendo leão, mesmo que esteja a jaula da leoa lá ou do leão.
né? Então, é o mesmo de imaginar que alguém, por entrar nessas portas, sentar nesse banco, vai se tornar um cristão simplesmente porque sentou aqui. E a gente tem isso muito claro para a gente. A gente não tem de dizer, mas a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus, a nossa experiência com o Senhor, tem que ser mais profundo, mais do que frequentar uma reunião de crentes. Então, irmãos, se alguém crê e testemunha com obediência, este de fato é considerado igreja de Deus. E aí eu abro aqui mais outro parênteses, porque quando eu falo em crer em Jesus, eu não estou falando em decorar doutrina, eu não estou falando em memorizar, né, doutrina, eu estou falando em confiar de uma maneira que minha vida evidencie isso. Como diz Tiago, pelas obras, né? É pelas obras. Uma fé sem obras está morta. E quando alguém então realiza obras, esse alguém está testemunhando de quê? Da sua fé. Você quer saber quando alguém que é igreja de verdade? Não procure saber quanto conhecimento ele tem, não procure saber qual é a igreja que ele faz parte. Observe o comportamento dele. Observe qual é a vida que tem norteado as escolhas, a direção que ele tem feito. Então, meus irmãos, a gente precisa estar atentos a isso para avaliar a nossa própria vida, né? A nossa própria vida, para a gente não cair no discurso da religiosidade, achar que frequentar um culto já me faz igreja. Não faz, não faz. Agora, como homem, olhando para os meus irmãos, eu quero crer que todos vocês, né, de fato, são igreja do Senhor. Amém? E vocês também, olhando para o pastor, querem crer que o pastor também é igreja do Senhor. Porque o cabo daqui em cima não quer dizer muita coisa, não. Ele também é humano, né? E a gente precisa, todo mundo precisa passar o coração em revista, né? Para a gente poder, de fato, entender a experiência que tivemos com Deus. Amém? Então definimos o que é a igreja. Vamos então agora entender o que significa essa história de igreja invisível e igreja visível. Deixa eu contextualizar esse tema um pouco mais próximo de vocês. Quando vocês eram católicos, aqueles que vieram do catolicismo, vocês devem lembrar de forma muito forte, como no catolicismo é importante que você esteja vinculado à igreja para você de fato ser um cristão, para você de fato ser um católico, né? Um católico. Não tem como você ser um cristão se você não estiver vinculado à igreja organização. De maneira que a igreja romana, né, espalha aí os seus braços por todo o mundo. A igreja católica romana tem igreja em todo lugar, né? Inclusive, esses dias fazendo um serviço para um seminarista católico, né, eu estava fazendo uma Bíblia dele. Levou uma Bíblia, eu queria colocar uma capa, tal, a gente conversando lá, e eles se orgulham, né, de que a igreja católica, né, a mesma liturgia que acontece aqui em João Pessoa, acontece em todo mundo, né? Porque a igreja tem esses braços estendidos e é muito importante manter essa uniformidade, já que para eles a igreja verdadeira, ela é uma igreja organizacional, é uma instituição. De maneira que se você se desliga dessa instituição, então você cometeu ali a apostasia, você abandonou a fé. Você não é mais cristão, você pode ser qualquer outro, mas menos cristão. Então, quando a gente fala de igreja visível e invisível, para um católico romano, a verdadeira igreja é a igreja visível. A igreja invisível para eles não tem como ser igreja nessa igreja invisível. Eu vou explicar para vocês um pouco mais do que significa esses dois termos para a gente entender nessa noite. Aí, irmãos, uma definição para o que é a igreja invisível é que a igreja invisível é a igreja como Deus vê. A igreja como Deus vê. Imagine Deus aqui olhando para nós nessa noite. Se Deus fosse avaliar aqui quem aqui é eleito dele e quem não é, ele teria condições de perceber isso ou não teria? Teria. Agora, se eu ou você olharmos aqui e dizermos, vamos ver aqui quem é o eleito e quem não é, quem realmente nasceu de novo ou não, eu teria ou não condição de fazer isso? Não teria. Então, a igreja é invisível para nós, quando falamos de igreja invisível, mas a igreja que Deus vê
para ele é visível, ou seja, porque ele vê realmente o coração, vê quem nasceu de novo, vê quem foi regenerado a partir do Evangelho. Então, quando falamos de igreja invisível, nós falamos dessa igreja que Deus vê e que não está localizada num lugar, está no mundo todo, espalhada pelo mundo, né? Nos 4 cantos da terra, bem lá, servos de Deus, cristãos que professam a fé em Cristo Jesus e que, detalhe, só Deus vê porque Ele conhece os seus. Meus irmãos, o ajuntamento de todos os crentes genuínos que creem em Cristo Jesus é invisível para nós. Apenas Deus ele pode ver. É isso que ele nos diz na sua palavra. Quer ver? Abra a sua Bíblia e veja lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo 2, versículo 19. Quem está aqui? Já que minha voz não está muito boa hoje não. 2, 19. Olha que coisa interessante, né? Pode continuar, irmã Severina. Aí, ó, o Senhor conhece o que é isso aí. Quem são esses que pertencem ao Senhor? A igreja que só Deus vê. A igreja que eu e você vê, por quê? Porque só dos eleitos, só daquele, né? E Paulo está dizendo aqui, Timóteo, que esse é o selo que da onisciência de Deus, o Deus que conhece o profundo do nosso coração e sabe se realmente tem experiência com Ele, né? E somos de fato filhos dele. Isso não quer dizer, entendam bem, que aqueles que são eleitos do Senhor, eles não vão dar sinais, pelo contrário, eles vão dar muitos sinais. O principal sinal de um eleito de Deus é a inclinação à santidade, ou seja, é o desejo de se parecer com Cristo Jesus, de ser transformado à imagem de Cristo Jesus nos pensamentos, nas palavras, nas ações. Essa é a inclinação de todo eleito. Agora, um indivíduo que frequenta uma igreja e peca e se lambuza no pecado e volta a cometer ali aquele pecado, tem prazer nisso, irmãos? A gente deve olhar aí com o pé atrás e dizer, esse indivíduo aí, né, nunca teve uma experiência real com Deus. Inclusive já aconteceu casos, até aqui mesmo no nosso meio, de pessoas, né, que frequentavam a igreja, muito assíduas, pessoas, né, muito envolvidas na obra do Senhor. Aí um dia, por um desgosto ou outro, não veio mais para a igreja. E aí começou então a se afundando no pecado. E hoje está num pecado terrível, até envolvido com magia negra. Aí a pessoa, aí chega alguém e diz bem assim, olha, a culpa foi da igreja que tirou esse indivíduo de lá. Na verdade, ele nunca foi igreja, irmãos. Ele nunca foi igreja. Eu não digo que alguém que é igreja, nem uma vez na vida não tem um momento de fraqueza, de esfriamento, pode até acontecer, mas aquele que é nascido de novo, ele não vai ter prazer no pecado, naquilo que desagrada ao seu Deus. Como é que eu estou lá, sabendo que Deus não ama aquilo ali, que Deus, né, tem nojo daquilo ali, eu estou lá comendo, bebendo daquilo ali que o Senhor abomina? Então, a gente precisa ter cuidado. Nem todo mundo que está na igreja, irmãos, nem todo mundo que diz Pai do Senhor, de fato, é regenerado, tá bom? E também não é igreja, né? Nem todo mundo que diz Pai do Senhor é igreja. Esse posicionamento, irmãos, esse posicionamento ele vai de encontro ao que a Igreja Católica ensina, né? Porque para a Igreja Católica só pode ser igreja se alguém estiver dentro da organização da igreja visível,
Alguém até certa vez ilustrou, disse o seguinte: a Igreja Católica é como uma grande arca, né? Então, no grande dia, quando Jesus vier, aqueles que estiverem dentro da arca vão ser salvos, vão ser transformados, mas aqueles que estiverem fora da arca não serão salvos. Essa ilustração mostra em termos concretos o que é que a igreja pensa. De fato, essa arca que a Igreja Católica é a instituição mesmo, o vínculo que você tem que ter com ela, de fidelidade para com a igreja, do cumprimento dos ritos, da participação na Eucaristia, né, que são todos os ritos, e do cumprimento de todos os sacramentos, que vale salientar aqui, a título de curiosidade, eles têm 7 sacramentos. 7 sacramentos. Nós temos quantos? Alguém disse aí com medo, mas disse certo. Quantos? 3? Irmãos? 2, né? O batismo e a ceia, né? Aí esse termo às vezes confunde, porque sacramento, a gente, embora o termo seja isso mesmo, né? Porque é um rito que nos traz a graça do Senhor, nos fortalece espiritualmente, né? Sem misticismo. O sangue continua, o vinho continua sangue, o pão continua pão, mas nos fortalece em quê? No exercício da fé que a gente exerce, né? A gente vai falar disso mais à frente, dentro da doutrina da igreja. Agora, a Igreja Católica, olha, em casamento é sacramento, né? A extrema-unção é sacramento, e aí vai, né? Aí tem a crisma, que é sacramento, coisas que assim, e esses sacramentos eles fazem o quê? Eles servem para selar você a instituição. Então você até morrer tem que fazer todos esses sacramentos para que você possa estar onde? Dentro da arca. Extrema-unção é a oração, a unção final dada pelo padre quando o indivíduo está prestes a morrer. Então ele está lá, morre, mas não morre, e aí o padre é chamado, e aí a família diz: ó, falta agora a extrema-unção dele aí. Aí vai lá e dá a extrema-unção. É nesses casos que o indivíduo está ali prestes a morrer. E aí, numa teologia católica mais tradicional, há a questão do purgatório, né? Então, alguém que morre, passa dessa vida sem ter a experiência, todas essas experiências, ele fica num limbo, ou seja, no lugar onde é entre essa existência e o céu. E a igreja que fica aqui, ela precisa fazer o quê? Ela precisa rezar e pagar as penitências desses indivíduos que estão no limbo, para que eles possam atravessar e chegar ao céu. É por isso que tem aquela história da vela, tá entendendo? É por isso que existe todo um misticismo em volta disso, né? Do orar, do pedir, do orar não, do rezar para que as coisas aconteçam bem lá do outro lado, que durante a Idade Média, a título de curiosidade, foi muito usurpado por alguns que queriam enriquecer a base do medo do povo. Então o indivíduo chegava lá, uma mãe perdia um filho e dizia: olha, seu filho está no limbo, viu? A mãe desesperada dizia: e agora? O que é que eu tenho que fazer para tirar meu filho lá do purgatório, do limbo? A senhora vai ter que subir a escadaria lá de Roma de joelho e fazer uma pequena bagatela de 10 mil reais, até as moedinhas tilintarem lá no cofre. E aí, quando cada moedinha cair lá, a última que cair, seu filho vai ser lançado no céu. Aí você diz: pastor, eu não acredito que alguém acreditava nisso. Acreditava, fazia exatamente isso. Então, irmãos, era terrível, né? Era terrível aí essa coisa aí, nada bíblico, né? Em termos de purgatório, só um livro chamado Livro de Macabeus é quem tem lá uma instrução sobre os mortos. É por isso que nós não consideramos um livro inspirado, porque ele contradiz outros ensinamentos da Escritura, e aí consideramos os 66 livros como os livros inspirados, né, os livros que realmente são revelação de Deus para nós. Então, irmãos, a igreja, ela é invisível, essa igreja invisível é a igreja que Deus vê. Se é a igreja invisível, diga amém. Eita! Se é a igreja invisível, diga amém.
Ficaram com dúvida? Eu acho que a culpa é minha, eu não expliquei direito para vocês. Vocês são igreja invisível. Deus conhece o coração de vocês. Deus sabe, Deus vê aquilo que homem nenhum vê. E Ele, quando olha, vê em vocês a confiança, o amor que vocês têm por Cristo Jesus. Então, se agarrem a isso com muita convicção. Tenham essa certeza, não tenham dúvida de dizer isso não. Então, meus irmãos, nós vimos a igreja invisível. Agora, o que é a igreja visível? A igreja visível, irmãos, é a igreja como os cristãos a veem na terra. A igreja invisível é a igreja que só Deus vê, espalhada pelo mundo, né? E a igreja visível, a igreja como nós vemos. Quando nós nos reunimos aqui no dia do Senhor, no domingo, para adorar ao Senhor, a igreja está reunida. E eu olho para vocês, vocês olham para aqui também, e a gente diz, olha, a igreja está reunida. Essa igreja aí é a igreja visível. A igreja visível ela é formada, irmãos, do grupo de pessoas que se reúnem semanalmente para orar, para buscar o Senhor, né, para se fortalecer na graça. E aí nós encontramos essa distinção nas Escrituras. Na igreja, para a igreja visível, Paulo escreveu inúmeras cartas. Quer ver? Leiam comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, por favor. E outra pessoa pode ler 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. São as introduções da carta, as saudações que Paulo faz, e ele se dirige a uma igreja visível, né? Quer ver? Por favor, pode ler quem encontrou. Amém. A igreja de Deus que está em Corinto, ou seja, é uma igreja que Paulo via, que tinha um local, ela estava ali reunida. Essa é a igreja visível, né? Veja o que diz agora 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Amém. Olha aí a igreja em Tessalônica, dos Tessalonicenses, né? É uma igreja visível. Agora, o que é curioso nessa igreja visível, irmãos, é que ela é uma igreja composta de crentes e não crentes. Em outras palavras, de crentes, aqui entenda-se, aquele que crê em Cristo Jesus, que tem fé verdadeira, e também uma igreja composta de pessoas que não creem, são religiosos, que estão ali por alguma outra razão, mas não nasceram de novo. Será que a Bíblia fala sobre isso? Será que a Bíblia fala de um joio e de um trigo, que estão juntos, que crescem juntos, que se parecem? Fala ou não fala? Fala, irmãos. Então, no meio da igreja, no seio da igreja aqui, nós, a igreja visível, tem lá o joio que está crescendo no meio do trigo. E detalhe, são duas vegetações muito semelhantes. Na instrução de Jesus, ele recomenda que o joio não seja arrancado, porque o que é que acontece? O agricultor pode ir lá arrancar o joio, e como é muito parecido, ele pode se confundir e arrancar o quê? O trigo. Então, a recomendação de Jesus é, não façam isso. Quem vai fazer isso são quem? Os anjos ceifadores que virão naquele grande dia, e aí vão colher de fato o trigo e lançar o joio onde? Na fornalha ardente, no fogo. Então, Jesus ele dá essa explicação, né, usando essa imagem que é muito rica para nos ensinar como essa distinção aí, ela pode ser perigosa agora. A gente tem que deixar o joio e o trigo crescerem, né? E a igreja visível, ela vai ser composta assim. Aí eu conversava com alguém esses dias agora, alguém falando para mim sobre uma determinada situação, e nós comentávamos sobre essa questão do coração do homem, né? Às vezes tem crentes que são muito ingênuos, e tem muita gente que já entendeu essa esperteza. O indivíduo estava andando no centro da cidade aqui, aí um cara lá chegou para ele e disse assim, olha irmão, não sei o que, começou a chamar irmão e tal, percebeu que ele tinha um trejeito de crente.
Aí começou, irmão, tal, posso fazer uma oração por você? E aí ele disse, pode fazer essa oração. E aí o cara foi orar, e o cara fez uma oração, tal, aquela coisa bonita. E o irmão disse, poxa, acaba tá orando, bênção do Senhor, isso é uma maravilha receber uma oração dessa. Só que era esperteza. Sabe para que ele estava orando? Ele estava orando para pedir uma ajuda que ele pede a todo mundo que passa no mesmo lugar. Pegaram você também, Nalva? Desse jeito? Oraram por você. Isso, eu acho que pelo sorriso que vocês deram aqui, muitos de vocês já foram pegos nessa pegadinha aí. Então, irmãos, o que é isso? São pessoas que se utilizam desse contexto religioso para tentar, né, se dar bem, né? Se dar bem. E isso se torna mais perigoso, irmãos, quando às vezes a gente exerce uma confiança grande demais. Que essas pessoas sabem, né? Aí diz, olha, eu sou crente. Lá em casa, às vezes ou outra chega gente. Tem um indivíduo que ele tem uma filha para ele levar para o interior de Sapé. Já faz uns 2 anos que ele está com essa filha para levar para o interior de Sapé. E sabe por que eu sei? Porque todo mês ele passa lá com a mesma história, a mesma ladainha. Eu encontro ele na rua, rapaz, ajuda aí, eu tenho que levar minha filha para Sapé. E ele chega assim, paz do Senhor, irmão, eu sou um servo de Deus, que bom ter você aqui. E você vai na conversa. Então, a gente tem que ter cuidado, irmão. Estou dizendo isso por quê? Porque esse discurso de religiosidade, ele pode ser utilizado dentro do contexto da igreja para enganar mesmo, para se aproveitar da sua boa vontade. Deixa eu contar aqui um triste episódio, de coisa de joio dentro da igreja, que traz um mal para o outro. Minha mãe, ela tinha uma loja lá em Macaparana, foi uma das primeiras lojas de confecção que apareceu lá na cidade. Mirelle deve lembrar disso. E eu trabalhava na parte de controle de caixa e tal, e tinha algumas pessoas que ficavam lá pendentes. Sabe o que naquela época é que fazia? A gente tinha que ir lá cobrar, olha, aqui sua conta está atrasada, como é que a gente vai acertar? E eu tenho um irmão meu que era o que ficava nessa responsabilidade. E uma vez uma irmã, né, eu não sei nem se ela está mais na igreja hoje, né, mas ela ficou devendo, e aí minha mãe foi cobrar ela. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela escreveu uma carta para minha mãe, argumentando que minha mãe não poderia, biblicamente, cobrar ela. Minha mãe ficou com o coração muito atribulado, rapaz. Até hoje ela lembra dessa história. Por quê? Porque foi alguém que se aproveitou da boa vontade da minha mãe, da confiança, vendeu a ela, e na hora de pagar ela não pagou. E se utilizou o quê? Num discurso religioso. Olha, eu sou crente, então você também é crente, nós somos irmãos, você não tem que cobrar nada não. Meus irmãos, né? Isso é terrível, né? Isso é coisa terrível. Então a gente tem que ter cuidado com relação a isso. Mas será que a Bíblia mostra isso para a gente? Além do joio e do trigo, veja o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 17 e 19. Observem esses dois indivíduos dessa passagem. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17 a 19. Os dois indivíduos são quem? Himeneu, né? Himeneu e Fileto. Veja o que é que Paulo está dizendo aí. Por favor, quem encontrou pode ler. Irmãos, Himeneu e Fileto estavam com uma teologia, né? Uma teologia que dizia o seguinte: ó, Jesus não vai vir, ele já ressuscitou. E detalhe, onde é que esses dois indivíduos estavam, irmãos? Porque isso aí é totalmente contrário ao Evangelho. E Paulo está exortando a igreja a ter cuidado com isso. Esses dois indivíduos estavam dentro da igreja. Timóteo, ele era um superintendente da igreja lá em Éfeso. É possível que Paulo esteja aqui falando para ele, isso esteja acontecendo lá na igreja em Éfeso. E Paulo está dizendo aqui, ó, esses dois indivíduos estão pervertendo o Evangelho, falando de que Jesus já ressuscitou, e eles estão pervertendo de onde? De dentro para fora. Eles estão dentro da igreja, eles estão no seio da igreja. Detalhe,
dois indivíduos que, pelo que Paulo fala aqui, não eram crentes. Estavam na igreja, mas não eram crentes, irmãos. Eles estavam ali fazendo outras coisas, né, e não eram de fato nascidos de novo. Mas veja ainda o que é que diz Mateus capítulo 7, versículo 15 a 16. Mateus 7, 15 a 16. Quem encontrou, por favor? E- Amém. Olha aí no versículo 15, especialmente, quando ele diz assim, ó: apresentam-se a vocês disfarçados de ovelha. Então tem cara de ovelha, né? Tem cheiro de ovelha, mas as ações, como ele diz aqui, não são ações de ovelha, né? São ações de lobos pervertidos que buscam alimentar a sua alma ao custo das ovelhas, alimentar o seu ventre ao custo das ovelhas. Estão crescendo onde? Dentro da igreja visível, da igreja visível. Mas da igreja invisível, esses indivíduos não têm espaço não. Meus irmãos, João Calvino, ele disse algo que é muito sábio. Ele disse que nós devemos fazer um julgamento amoroso dentro da igreja invisível. O que é que Calvino entende como julgamento amoroso? Um julgamento que façamos das pessoas com quem nós convivemos, mas à luz de critérios bíblicos, de critérios que realmente apontem que aquele indivíduo está dentro daquilo que é básico para um cristão de fato viver. E aí ele coloca aqui alguns critérios. Primeiro deles, a confissão da fé. Então, se alguém está no meio da igreja visível, da igreja que nós vemos, e essa pessoa não professa uma fé verdadeira como Himeneu e Fileto, pode considerar esse indivíduo, ele não é cristão. Ele é qualquer outra coisa, frequentador da igreja, religioso, alguém apavorado com medo do inferno. Ele pode ser tudo no mundo, mas ele não é cristão. Porque a fé em Cristo Jesus, a confiança em Cristo Jesus é fundamental. Além disso, o exemplo de vida. Observe a vida dele, como Jesus diz aqui, olha, não pode, né, como a irmã Severina leu, né, como pode colher uvas de espinheiros? Como é que pode? E por que isso não acontece? Porque a uva dá na videira, a uva não dá no espinheiro. Assim também é o comportamento, a vida daquele que nasceu de novo. Ele vai dar frutos da sua natureza, daquilo que ele experimentou no novo nascimento que Deus lhe deu. E por fim, a participação nos sacramentos, o cumprimento da ordem do Senhor, né? Batizar e participar da comunhão na ceia do Senhor. Eu faço aqui um parêntese. Vez ou outra eu encontro pessoas que dão a mínima para o batismo, né? Tem gente que aceitou Jesus e não, o batismo não salva, eu me batizo quando der. Irmãos, se você entendeu o Evangelho, a primeira coisa daquele que nasceu de novo, se converteu, é querer se batizar, é querer cumprir a ordem do Senhor como Ele assim ordena. Ou seja, Ele me salvou, eu creio, vou ser salvo não pelo batismo, mas se o Senhor me dar uma ordem, e essa ordem deve ser exercida pela igreja como uma maneira de me apropriar e dizer publicamente o que eu passei, o que eu experimentei, então não posso deixar de fazer isso. Então, irmãos, a participação nos sacramentos, ele também fala lá em outro aspecto, o caso da participação na disciplina, mas é bem discutível esse posicionamento aí do Calvino. Então, irmãos, um cristão verdadeiro, ele deve ser identificado tanto na igreja visível, como na igreja invisível. O incrédulo, ele pode ser identificado na igreja visível? Pode ou não pode? Estão tudo com medo, né? A culpa é minha, não se preocupe não, porque eu deveria ter explicado mais claro para vocês, né? O incrédulo, ele pode fazer parte da igreja visível? Pode, né? A igreja visível, né? Que a gente vê. Agora, ele pode fazer parte da igreja invisível? Pode ou não pode?
Exatamente, só se converter, porque aí é Ele Deus, ninguém tem condições de ver. Agora o crente, ele pode fazer parte da igreja visível e da invisível. Olha o privilégio que nós temos, dos dois, né? Das duas, né? A igreja visível e da igreja invisível. Amém? Por fim, para nós encerrarmos aqui essa primeira parte do nosso estudo, como é que a Bíblia identifica então a igreja no mundo? Como é que a Bíblia ela encontra, ela localiza a igreja aqui nesse mundo? É interessante prestar atenção nisso, irmãos. Independente do lugar onde os cristãos estejam reunidos, eles são chamados de igreja. Então, você pode estar na sua casa, congregando com os irmãos ali na sua casa, e ali está a igreja. E ali está a igreja. Aqui, deixa eu fazer uma observação, meus irmãos. Há muitos teólogos aí de internet que não têm compromisso nenhum com a igreja. São homens que, se você pergunta, eles estão pastoreando onde? Eles não têm ovelhas. Eles pastoreiam virtualmente, um público virtual, que ele não sabe nem quem é, mas eles dizem que estão pastoreando. Esses homens, muitas vezes, por ressentimento, por alguma coisa, algum trauma que tiveram com a igreja, acabam criticando de forma feroz a igreja institucional. Entenda-se a igreja institucional, aqui para nós seria, vamos dar um exemplo, a segunda igreja evangélica congregacional. Esse lugar aqui, que nós decidimos reservar para cultuar e adorar a Deus. Então, esses indivíduos, eles se levantam e começam a criticar isso. Olha, igreja não é isso, né? Igreja não são essas paredes. Eles têm razão com relação a isso? Tem. A igreja realmente não é isso. O problema está no que é dito depois. Porque eles colocam tudo no mesmo lugar e diz, olha, é tudo um bando de ladrão e de tudo no mundo aqui que estão nessas igrejas institucionais a fim de saquear as ovelhas, né? Eles têm razão por uma parte, mas perde toda a razão quando coloca todas dentro de um mesmo balaio, né? Isso aí a gente não pode considerar. E aí, quando eu falo aqui que a igreja, onde estivermos reunidos ali, como congregação, como assembleia, a igreja está lá, independente se ela estiver dentro desse lugar aqui, isso pode parecer até dar munição ao inimigo, mas não é, irmãos. Não é. E nós temos que estar conscientes do seguinte: é uma bênção quando nós chegamos aqui, temos um lugar especial reservado para cultuar a Deus. Que muitas vezes a gente não consegue em casa. Você que está em casa assistindo, você sabe da dificuldade que é. É neto correndo no meio da casa, é o vizinho brigando, é o som alto de um lado, é o outro incrédulo lá reclamando da vida, e você tentando se concentrar. Então, nada melhor do que um espaço reservado para isso. E esse espaço, graças a Deus, bem organizado, bem limpinho, é uma maravilha. Então, que mal há nisso? Que mal há nisso, né? Não é porque alguém usou de má fé e fez ali coisas terríveis usando a igreja, que toda a igreja vai ser ruim. Pelo contrário, a igreja tem muitas coisas positivas, e entre essas, o cumprimento da obra missionária, irmãos. A gente está investindo em missões. Irmãos, o poder que a igreja tem, quando nós nos unimos, é outra história. Vocês devem lembrar dessas reformas que fizemos recentemente na igreja. Irmãos, o que foi que a gente fez aqui? A gente fez uma coisa que humanamente não tem como a gente explicar. Mas quando a gente se une e nós unimos nossas forças, nossos recursos, a gente consegue fazer muita coisa. Isso acontece quando? Quando a igreja está organizada. Civilmente, irmãos, civilmente, qual o poder que a igreja teria se ela fosse só um agrupamento de pessoas? Como é que nós iríamos nos situar, ter direitos, sermos guardados na sociedade, se a igreja não fosse uma instituição? Então, irmãos, a gente tem razões de sobra para manter então esse prédio, esse lugar funcionando para a glória do Senhor. Agora, aqueles que se utilizam do discurso, não, a gente não precisa disso, a gente quer, né, apenas um grupo para ali trocar umas ideias e cantar uns hinos juntos, irmãos. Às vezes a gente vê a má fé, ressentimento por trás do discurso de muitos. E é por conta disso que tem crescido aí essa onda de desigrejados, né? Pessoas que não veem relevância em estarem
participando de uma comunhão, de estarem participando do culto, e que nós não podemos, porque a Bíblia diz, não deixem de congregar, né? Não deixem de congregar. Então, irmãos, a gente tem que estar atento a isso. Agora, como é que a Bíblia chama de igreja? Ela, naquela época, não tinha, né, placa denominacional, nada disso, mas a gente encontra a igreja, por exemplo, em casas. Eu já estamos com o tempo um pouquinho adiantado, eu não vou ler, mas você lê em casa. Romanos capítulo 16, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19. Você vai ver que a igreja, os irmãos que se reuniam em casa, ali o Paulo está chamando de igreja. Então, onde há uma congregação, onde há um ajuntamento, ali a igreja. Mas a palavra do Senhor também nos mostra Paulo se referindo à igreja como sendo o quê? Uma região. Os crentes da Judéia eram chamados de a igreja da Judéia. Olha que interessante, né? Então, aquele conglomerado ali de igrejas naquela região recebe o nome de igreja. E detalhe, no singular. Porque é uma única igreja, a igreja em Cristo Jesus. E aí, no texto lá de Efésios capítulo 5, 25, Paulo vai chamar de igreja todos aqueles por quem Jesus morreu. E aí ele estende o conceito ainda mais, e aí deixa de sair de dentro de uma casa, de uma região, e abrange o mundo todo, que engloba aí todos aqueles eleitos por quem Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Então, é assim que a Bíblia vê a igreja, que a Bíblia enxerga a igreja. O tamanho de um grupo, irmãos, não é determinante para ser igreja. O fato é que precisamos ali de 2, 3, para que a gente possa de fato ser igreja, termos uma congregação. O que é determinante de fato na reunião da igreja é a fé em Cristo Jesus. Não tem como sermos igreja se o cabeça da igreja for o pastor, o bispo, o apóstolo. Não tem como. Não tem como. Só tem como sermos igreja, corpo de Cristo, se de fato Jesus for o cabeça. E para Cristo ser o cabeça é necessário que haja comunhão naquilo que acreditamos, na fé que exercemos. Devemos estar atentos, irmãos, a qualquer ensino que queira limitar a igreja a um lugar. Aqui em João Pessoa, eu acho que não sei se tem mais, mas tinha uma igreja que o nome era a igreja. Ficava na Epitácio. A igreja. Essa igreja, ela dizia que a igreja acontece nos lares. Então, para de fato alguém ser igreja, deveria acontecer, as coisas aconteceriam lá, e vez ou outra teria algumas reuniões administrativas lá no templo lá deles. E quem fizesse o contrário disso estava cometendo um pecado, não estava seguindo a Bíblia como a Bíblia ordena, como a Bíblia manda. Então, irmãos, a gente tem que ter cuidado com isso, né? A igreja do Senhor, conforme a ótica bíblica, ela pode ser numa casa, na sala de alguém, ela pode ser num lugar reservado, bem organizado, com bancos adequados como é aqui, se bem que os bancos aqui precisam melhorar, né? Com ar-condicionado, com salas específicas para vocês aprenderem. Então, pode ser assim. E também a igreja em todo o mundo, de crentes que estão reunidos nos subterrâneos, alguns fugindo e tendo que adaptar ali o momento de culto em congregação, né, para adorar ao Senhor. Tudo isso a Bíblia chama de igreja. Portanto, meus irmãos, somos partes da igreja por quem Cristo morreu. E isso traz para nós, irmãos, a certeza de que somos a igreja visível e a igreja invisível do Senhor. Cuidemos para que o nosso vínculo com a igreja não seja apenas organizacional. O que eu estou lhe dizendo aqui. Você pode ter um vínculo com essa igreja apenas organizacional. E como é que isso acontece, pastor? Frequentando os cultos. Você pode ser só e nunca nem pisar o pé aqui. E nunca nem participar do organismo da igreja, do trabalhado, ser lapidado pela vida do irmão. Então, irmãos, não podemos ser apenas uma igreja, alguém que tem um vínculo com a igreja organizacional. A igreja de Deus, ela é conhecida especialmente pela fé em Cristo Jesus, uma fé que é demonstrada em atos de amor e obediência às ordenanças que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina, que são batismo e a ceia, né, que expressam a nossa fé no nosso Senhor,
e a comunhão que temos uns com os outros. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus que nos ajude a testemunhar da nossa fé e poder dizer sem receios que participamos de fato da igreja visível e da igreja invisível, que somos a igreja. Que em nome de Jesus. Vamos pedir isso? Vamos ficar de pé? Orar? Antes da oração, alguns irmãos têm alguma pergunta, alguma colocação que queiram fazer diante do estudo? Então, irmãos, eu acho que não, porque quinta-feira vai ser, eu acho que é assembleia, né? Mas nos nossos encontros, eu não sei se Pedro, irmãos que vão também seguir na linha, se quiser a gente pode dar as coordenadas para que a gente mantenha aí a uniformidade no ensinamento, mas aí sobre a igreja, aí você fazendo suas anotações, tá bom? Você poder acompanhar e meditar em casa também naquilo que está aqui, tá bom? Vamos orar ao nosso Senhor por essa noite, pela que de estudar a tua doutrina, a tua palavra, Senhor, que o Senhor dê cada vez mais de que isso é a tua igreja. Pai, toma aquele momento esteja em fã da fé, acreditar de todo o coração que são a tua igreja, que o Senhor esteja auxiliando a estes, dando graça, favor, para que eles possam, Deus, nesse tenebroso, brilharem, confiantes na tua vida, confiantes no que tu fizeste por eles, e que tu os fizesse igreja, corpo teu. Pai, seja com cada um dos meus irmãos. Pai, não permita, Senhor, que esse ensinamento ele se perca, mas que ele fique guardado no coração de cada um deles, para que eles possam de fato viverem, Senhor, como são, igreja tua, eleitos teus, agora lá os nossos lares, abençoaram estar aqui nessa noite, que o Senhor esteja a poder, com a tua mão protetora, a tocar, a curar, a sarar aqueles que precisam ser sarados. Eu te peço assim e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Os abençoe. Vocês que estão em casa, né? Faça um esforço, meu irmão, minha irmã, para participar dos cultos semanais. É muito importante a sua... Diga. Sebastião, fazendo uma pergunta. Diga aí a pergunta. Como é? Eu não entendi. Você falou... Eu não entendi não a pergunta não. Alguém está aí, né? Pode ajudar? Pedro, olha aí, Pedro, por favor. Só um momentinho, Sebastião, que eu vou lhe responder. Os irmãos que quiserem já sair, fiquem à vontade, tá bom? Mas ele está perguntando aqui algo sobre templo do Espírito Santo, né? Eu sei. Se é no singular, o templo é no singular. Templo, viu, Sebastião? Por que o templo? Porque nós estamos sendo edificados, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, né? E aí, quando nós estamos juntos, nós formamos o templo maior, o templo de Deus, a morada do Espírito Santo. Tá bom? Eu espero ter respondido, depois eu vou ver aí a sua pergunta, senão eu lhe esclareço pelo WhatsApp, tá bom? Deus abençoe, irmãos, tenham todos uma ótima noite em nome de Jesus. Tchau, tchau.